Esse vídeo é um oferecimento da Terabyte. Terabyte, que é a melhor loja para você encontrar o seu periférico, tunar o seu PC, montar um PC novo ou achar aquele console que você tá sonhando já faz um tempo. Eles entregam para todo o Brasil e com ainda, sabe, toda a segurança e praticidade, deixando a caixa bem embalada e bonitinha, com suporte 24 horas e o melhor preço do mercado. Pode ir que a Terabyte é confiável e ó, eu garanto que o negócio é bom mesmo. Vá agora na descrição e confira a Terabyte. Ah, Terabyte, eu vou mais! Vocês sabem como que é a comunidade de Five Nights at Freddy's. Cada novo jogo, a galera acaba escavando dentro dele, que é o famoso data mining, para procurar algum segredo, alguma coisa interessante, algum easter egg, mas principalmente coisas que não foram utilizadas na versão original. E o FNAF Into the Pit não seria diferente. Então, pessoas, hoje eu decidi fazer uma coletânea de coisas interessantes que a galera acabou encontrando dentro dos arquivos do jogo, que acabou não chegando na versão final. Créditos ao Cyborg, ao Wino, que já ajudou bastante aqui no canal, e ao Orton, que fizeram essa coletânea, e também vários outros usuários, né, da própria comunidade, que acabaram, né, garimpando as coisas dentro dos arquivos, espalhando e falando para todo mundo, né, o que tá lá dentro. Tem coisas bem interessantes que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado já por estarem assistindo, é um negócio bem interessante pra gente ver o que tem dentro dos arquivos de Five Nights at Freddy's Into the Pit. E ali dentro escondem coisas muito, mas muito interessantes de se ver. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro para vocês aqui é que, por mais que esteja ainda dentro dos arquivos do jogo, a gente não pode considerar como 100% canônico, ou que esses arquivos serviriam para mostrar alguma coisa da história ou ter algum vínculo ou algo do tipo. São coisas interessantes, então a gente fica pela curiosidade do negócio do que a gente cravar o martelo em alguma teoria ou parte da história. Então veja por esse lado que são coisas interessantes que estão ali. A primeira coisa que eu tenho que mostrar pra vocês são alguns jump scares que está escrito Freddy Default General Jump Scare. É o primeiro jump scare do Freddy, é como se fosse um PNG meio esquisito. Não tem as outras animações, é mais ali o bicho, né, sabe, ali na cara. É mais um arquivo meio esquisito, que talvez seria a primeira versão do jump scare do Freddy. Porque no Freddy desse jogo, ele fica travando uma porta, e quando a gente tenta passar por essa porta, ele vem e dá o susto. Fora também que tem, né, uma cutscene para cada animatrônico. Tem a cutscene do Spring Bonnie, do Bonnie, da Chica e do Freddy. São esses animatrônicos que estão dentro do jogo e pode ser que essa é uma versão antiga, né, desse jump scare. Fora isso, também tem uma versão antiga do jump scare do Spring Bonnie. Tá lá Bonnie Jump Scare 1. Talvez seria ou do Bonnie ou sei lá, Nightmare Bonnie, um negócio meio esquisito. Mas pra mim tá parecendo bem mais o nosso queridíssimo Spring Bonnie, né, o Spring Trap das ideias, o William Afton, e talvez seria uma versão meio antiga ainda da pixel art. Fora que também tem o Purple Bonnie, que seria o Bonnie mesmo, né, que a gente conhece, e ele também teria um jumpscare meio diferente. A cara tá toda cursed, né, um negócio meio bizarro. Enfim, são coisas interessantes pra ver que a arte do jogo foi evoluindo e mudando, né, conforme o tempo foi passando, mas ainda tem os arquivos ali dentro. Uma coisa interessante que esse jogo tem são justamente os minigames que vão fazer referência a outras histórias da Fazbear Frights, da linha dos livros. Nós vimos que tem do To Be Beautiful, que é a segunda história do livro do Into the Pit. Temos também a Count the Ways, que é do Funtime Fred, né, que vai contando as maneiras de como matar. E já temos um minigame do segundo livro, que é o Fetch, que na verdade o nome do minigame chama Lead Them, ou lidere eles, ou leve até eles, enfim. Cada minigame, se vocês perceberem, ele vai fazer uma referência aos minigames do FNAF 2. Tem ali, sabe, meio que suas similaridades. Talvez pela agonia do lugar, as memórias acabaram sendo misturadas com as histórias da Fazbear Frights, um negócio meio insano. Tanto que o To Be Beautiful parece muito, né, o Give Cake to the Children. O próprio Count the Ways parece o Foxy Go Go Go. E esse Lead Them parece que é aquele negócio de você ficar andando pelo lugar, né, e olhando, né, as almas que estão
espalhadas por ali, meio parecido com o que a gente vê no próprio minigame, né, andando pelo FNAF 2. Só que o mais esquisito é que pelos arquivos do jogo, na parte da programação, no lugar do FAT, quando a gente vai pegar os balões, né, que tá nesse minigame que eu tô mostrando pra vocês aí do fundo, no lugar do FAT que a gente encontra aí no final, era pra nós encontrarmos o Purple Guy. E no lugar dos balões, na verdade, éramos pra gente ver as crianças. Então era meio que pegar as crianças e levar pro Purple Guy, mas eles acabaram alterando isso justamente pro FAT, para não ficar confuso, para talvez não ficar meio bagunçado, sempre coisa do Purple Guy, e meio que já tá fazendo referência pro próximo livro. Então não sei dizer por que fizeram essa troca, talvez ia confundir porque tem um minigame no FNAF 2 que é bem parecido, então meio estranho, né? Os balões iam ser as crianças e o FAT no final ia ser o Purple Guy, meio que agora dá pra ver um pouco mais claro qual seria as origens, né, desse minigame, e seria desta forma. Imagina, do nada não é o FAT, é o Purple Guy no final. Ia ser bem mais assustador, mas também talvez confuso de explicar. Porque justamente, como eu falei, o paralelo do minigame do FNAF 2 já tem ele lá. E aqui no FAT seria meio esquisito, então acho que eles decidiram trocar para ficar mais com a vibe da Fazbear Frights, melhor dizendo. Tem um minigame que apareceu no trailer, que é justamente para você pegar a pizza e levar para suas respectivas mesas, meio parecendo com Take the Cake to the Children. E a gente tem esse minigame, né, no próprio jogo, que a gente vai subindo, né, a pizzinha até as pessoas. E esse minigame foi alterado, porque tinha o Fred e talvez o Fred tinha que pegar as pizzas e levar para suas respectivas mesas. Esse minigame foi descartado, tem, né, como se fosse uma lembrança, né, de um vídeo e tudo mais, mas foi completamente deletado esse minigame e foi trocado porque a gente viu então, né, que é pra você pegar a pizza e levar na mesa, ao invés do Fred pegar a pizza e acabar jogando nas pessoas. Isso seria um paralelo com o minigame do FNAF 6, o Pizzaria Simulator. Quando a gente abre o jogo, aparece ali, né, o Fredinho jogando pizza, talvez seria essa a inspiração. E aí decidiram trocar para não causar confusão também. Outra coisa que tem também são as primeiras versões de sprites dos amigos do Oswald, né, o Mike e também ali o outro menino, né, meio esquisito. E temos também, né, a primeira versão do Golden Fred e até a primeira versão do Oswald. O Oswald, ele tá até um pouco parecido mesmo com a versão final, mas os outros estavam bem estranhos, né, principalmente o Golden Fred. Nossa, tadinho, o Golden Fred tava bem estragadinho, ainda bem que eles mudaram, viu? Nossa, a primeira versão do Golden Fred tava sinistra. Ainda bem que é a versão que a gente vê hoje que tá bem melhor. Fora que eu falei pra vocês também do minigame que tem, né, dos livros, o To Be Beautiful, aquela coisa toda, né, do Count the Ways, que eu mostrei agora há pouco. Uma parte bem interessante é que, na verdade, esse minigame que a gente vê a Eleanor, que é a animatrônica que nós estamos controlando, né, no minigame do To Be Beautiful, parece que a gente ia controlar, na verdade, a Vanessa. Sim, originalmente tem ali como se fosse, né, a entidade para falar, para apontar na programação Player Vanessa. Então no lugar da Eleanor, a gente controlaria a Vanessa. Meio estranho, né? Como é que a gente faria para explicar como que isso iria ter a ver com o To Be Beautiful, como que se encaixaria na história? Eu não faço a mínima ideia, mas é meio bizarro de pensar. Fora que também tem um negócio escrito ali, Level 3 Foxy. Ou seja, muito provavelmente eles pensaram sim em fazer o Foxy em algum momento, porque a galera até sentiu falta do nosso mano Raposão, que ele não tá dentro do jogo. Inclusive, quando a gente tem, né, ali no começo, o que aconteceu com o Foxy, nós vemos as crianças comentando, falando que o Foxy está quebrado de novo, e ele sempre vive no concerto. Mas a desculpa que a pizzaria deu é que o Foxy foi para outros mares, foi fazer outras aventuras, explorar aquela coisa toda. Mas é claro que as crianças não são bestas, descobriram que o Foxy vive quebrando, ele vive no concerto, e essa é a desculpa que o jogo deu pro Foxy não estar no jogo. Mas é claro que em algum momento eles pensaram sim em colocar o Foxy talvez como algum outro animatrônico, alguma coisa meio surpreendente, mas talvez não ficou pronto na hora, né, pro lançamento do jogo. Fora que, já falando pra vocês, existe um minigame escondido e cortado, infelizmente, da versão final do Into the Pit, chamado Don't Let Them Escape, ou Não Deixe Eles Escapar. E aí temos justamente
justamente o protagonista, que é esse menininho meio estranho, que é o que a gente viu do jogo mesmo, né, da parte do FAT, mas tem um outro minigame que a gente poderia descobrir, que a gente estaria aqui entregando meio que doce, né, pros animatrônicos ali, meio lembrando justamente o Take the Cake to the Children do FNAF 2. E ali teriam os 4 animatrônicos, a gente teria que entregar doces pra eles. Só que o mais interessante desse minigame não é só que ele foi cortado, mesmo estando nos arquivos do jogo, é que existe também dentro desse minigame um sprite da Vanny. Sim, Vanny estaria de alguma forma como protagonista ou ali, né, participando da história, e apareceria o sprite dela nesse minigame. Então eles acabaram tirando o minigame, já que o Foxy não está participando, visto, né, que esse minigame teria o Foxy. Então eles também até colocariam a protagonista desse minigame como a Vanny, e tanto que estaria, né, nos arquivos do jogo, tá lá, né, meio que falando que é Vanny, tem um sprite deletado e tem esse minigame que teria o Fox. Então eles decidiram cortar tudo e não ficar com a versão, né, tipo, deixa quieto, porque já que não tem o Fox, então vamos remover. E a gente ficou com a versão que nós temos justamente desses minigames secretos. Mas bem interessante, né, que nem eu falei, tem muitos paralelos dos minigames com os minigames do FNAF 2, e esse minigame estaria no jogo, mas depois foi removido porque eu acho que o Foxy não ficou pronto, ou não ia funcionar, né, pro jogo inteiro. Talvez ia ficar muito mais difícil o jogo com o Foxy correndo atrás da gente também. Outra coisa que eu até falei que tem dentro do jogo, escondido, mas na verdade é mais o sprite do jogo, não tem ali meio que a cena, é meio difícil de acontecer, mas o Stitch Wraith ele pode aparecer em alguns lugares. Meio que são segredos, ele aparece, às vezes ele não aparece, é mais assim, difícil de ver, tem muita gente que conseguiu encontrar, mas provavelmente teria mais alguma função pro Stitch Wraith, que é o fantasma despedaçado. Ele pode aparecer em 2 momentos, seja justamente na parte de fora da escola, e teria, né, a animação tudo bonitinha, né, aparecendo ali e tudo mais também dentro do jogo. Fora que também ele pode aparecer fora do quarto, né, ali que a gente tá no quarto do Oswald, e o Stitch Wraith aparecer ali também. Fora que outro personagem que talvez ia aparecer e ter alguma coisa, esse eu nunca consegui ver no jogo, e eu vi várias pessoas comentando a respeito, é a Eleanor atrás da piscina de bolinhas. Tem justamente ali o sprite dela atrás, como fosse na sombra, né? Como eu falei pra vocês, ela é da história do To Be Beautiful, e estaria ali o spritezinho dela, meio que fazendo uma referência, um easter egg ou algo do tipo. Não dá pra ver isso no jogo original, eu mesmo nunca vi, e teria falado, né, nos outros vídeos, mas fica aqui, pois muito provavelmente a galera tirou isso, mas acabaram encontrando, né, nos arquivos que esse sprite apareceria justamente ali na hora que a gente entrasse na piscina de bolinhas. Outro minigame que teria uma coisa bem interessante é o minigame do Balloon Boy. Caso vocês não viram, tem um balão bosta que a gente tem que pegar justamente os chapéus de aniversário, e tem que fazer 6 chapéus de aniversário, a gente tem que coletar e ficar desviando das plataformas e pulando e tudo mais. Lembra um pouco o minigame do FNAF 3, justamente, que a gente tem que ficar pulando, sabe, nas plataforminhas e pegando as coisas, né, e completando o minigame até chegar no final. Só que na versão que a gente jogou, quando a gente vai pegar o 6º chapéu, a gente encontra justamente o Purple Guy. Tá lá ele, né, sabe, pendurando o negócio, e a gente tenta pegar antes de cair e sair e voltar, né, por onde a gente veio. Só que na versão que tá dentro dos arquivos do jogo, e não foi pra versão final, nós viríamos o Old Man Consequences. Tanto que tem até o spritezinho dele funcionando dentro do minigame, um negócio bem interessante. Mas acabou não indo pra versão final, a gente nunca conseguiu ver essa versão, né, no jogo mesmo. Mas tá lá nos arquivos do jogo o Old Man Consequences, né, o bicho lá, o pescadorzinho vermelho, né, fazendo ali o chapeuzinho ficar pendurado. Então foi trocado pro Purple Guy, talvez para fazer mais sentido de que é ele que tá manipulando as coisas, e foi ele que fez as 6 vítimas, né, desse grande aniversário que nós vimos dentro do Into the Pit. E talvez o Old Man Consequences não faria tão sentido assim ser ele, né, no lugar do Purple Guy. Outra coisa também que foi removida é a própria parte de entrar dentro da biblioteca. Em algum momento nós poderíamos entrar ali dentro, tanto que tem até um novo sprite de uma bibliotecária que a gente talvez descobriria coisas lá dentro. Tem até um mapa meio que feito, sabe, para fazer funcionar o lugar e tudo mais, mas parece que foi removido, pois não conseguiram terminar a tempo, ficando, né, só pra gente encontrar um outro NPC pra gente pegar a bombinha lá, mas parece que em algum momento a gente poderia entrar dentro da biblioteca, fora que também, né, todo o design da biblioteca pro lado de fora
era bem diferente do que nós vimos no jogo final. Então, talvez a gente entraria nos lugares, talvez até na fábrica também, já que a gente não consegue entrar, mas parece que depois isso foi removido, talvez porque não conseguiram finalizar. Outra coisa também que tem é o Oswald fazendo uns negócios meio antigo. O Oswald tinha um narigão enorme também, já no próprio sprite, e acabaram mudando isso depois, mas ele aparentemente teria um isqueiro e um aerosol, e ele faria como se fosse um negócio de labareda, que nem vocês estão vendo aí. Um negócio meio estranho, talvez ele derreteria algum gelo ou algo do tipo, e aí, sei lá, talvez não ficou prático o sprite, ou não deu pra fazer o negócio ficar completo, bonitinho, e acabaram trocando talvez pra parte da porta, onde ele dá uma marretada, e aí consegue abrir a fechadura. O negócio é até bem mais prático do que, né, fazer uma tramóia dessa, né, com isqueiro e tudo mais. Talvez seria mais difícil de fazer. Fora também que temos um urso meio estranho, que é Dining Table Pizza Bear Mascot. Não dá pra saber pra que ele era feito, mas tá lá, talvez ia ser um outro animatrônico que ficava na mesa das crianças fazendo alguma coisa. Talvez removeram porque seria talvez o Fred dando jumpscare na parte da mesa. Mas a gente sabe que hoje, se você esconder na mesa, pode ser que você encontre um Bonnie, né? Que ele pode te puxar e alertar o Spring Bonnie, né? O homem por trás do ruim, de vir pra cima de você, né? Já que agora foi trocado. Talvez seria o Fred ou não. Ou talvez era um outro animatrônico. Não sabemos se ele teria um outro propósito. Outra coisa interessante que acabaram encontrando é um pôster da Mediocre Melodies. Caso vocês não saibam, né? É o Mr. Hippo, o porco, né? Tem lá o Orville Elephant e tem, né, o Nedbear, aquela coisa toda. Talvez confundiria as pessoas pela data de quando foi feito, já que o Pizzaria Simulator é um poucos anos na frente, né? 2023. Então não sei se irão colocar para justamente explicar da onde eles vieram. Enfim, não tá no jogo final, mas tá lá dentro dos arquivos jogado, né? Um posterzinho da Mediocre Melodies. Agora, para finalizar, tem um negócio muito, mas muito legal que foi cortado, que é como se fosse um sistema de câmera secreto, uma cutscene inteira de câmeras do FNAF 1 dentro da sala do guarda que nós vamos com o Oswald. Caso vocês não se lembram, na quarta noite a gente entra com o Oswald ali para salvar uma das crianças. A gente tem que tirar o Fred primeiro da sala, e aí quando a gente consegue entrar, a gente tem, né, as câmeras, e aparece ali o Sérgio Lucky Day, câmera 280 e as mini-rinas, mas parece que ali dentro a gente também poderia ver não só as câmeras que a gente tá vendo do lugar, mas talvez descobrir um negócio meio diferente. A gente poderia ir para as câmeras do FNAF 1. E o mais bizarro é que tem justamente funcionando dentro do jogo o sistema de câmeras, sabe? As câmeras são trocadas, tem justamente, sabe, as mesmas cutscenes, os negócios bem interessantes, as portas, os animatrônicos aparecendo, sabe? Os olhos, os negócios meio esquisitos, tudo funcionando dentro do jogo, o que é muito louco de se pensar. Tipo, eles cortaram tudo isso fora, eles cortaram toda essa parte do FNAF 1. Talvez não faria tanto sentido, porque nós estamos em 85 e esse restaurante de 93. Tá, é aquela coisa, Cor, mas pela agonia o moleque já viaja no tempo, então, quem sabe, né? Poderia ser só um easter egg, um negócio diferente, né? Mas eles acabaram trocando para o sistema de câmeras do lugar, talvez para fazer mais sentido com a história. Bom, seria legal ver as câmeras do FNAF 1, e eu até toparia o FNAF 1 dessa forma, né? Igual o Into the Pit foi, mas fica aí, né? Tá lá nos arquivos do jogo, até funcionando o negócio, mas acabaram removendo, né? Justamente para colocar o que nós vimos originalmente. E a última coisa que nós temos é que justamente nesse minigame que nós vimos, né? Sabe, as câmeras ali do FNAF 1, na verdade a gente também poderia ver uma coisa nova. E o jogador, ele veria, né, nessa parte do minigame, uma coisa bem interessante chamada White Rabbit Walk, ou o andar do coelho branco. E o único coelho branco que nós conhecemos da franquia até agora é a Vanny. Pode ser então que eles estariam trazendo algum vínculo, talvez um retcon absurdo, da Vanny já estar fazendo parte na década de 80, e a Vanny que nós estamos vendo agora seria uma inspiração dessa outra coelha dos anos 80. Talvez, eu acho que falaram assim, mano, eu acho que é muita forçação de barra, eu acho meio esquisito, e aí falaram, não, mano, remove, vamos fazer com as câmeras do lugar, né, da Jeff's Pizza, e não vamos ficar inventando muita coisa, não. Mas enfim, bem interessante ter as câmeras do
FNAF 1, e até os caras quiseram colocar a Vayne no meio, um negócio bem interessante. Então, pessoas, esses foram alguns conteúdos removidos de Five Nights at Freddy's Into the Pit. Alguns talvez iam confundir a história ou confundir, né, tudo que a gente já conhece do Into the Pit, e algumas coisas seriam legais ou interessantes, mas novamente talvez a galera ia se confundir horrores com o negócio, ou talvez não deu tempo de terminar, igual o negócio do Foxy, que eu creio que talvez eles até pensaram no negócio pro Foxy, ir até a Raposona, mas falaram, mano, eu acho que o jogo vai ficar muito difícil se tivesse a Raposona. Quem sabe numa DLC, né, FNAF Into the Pit DLC com o Raposão, poderia vir, não sei, trazendo mais algum outro minigame que foi deletado, não sei dizer, só o futuro dirá se Into the Pit receberá uma atualização de DLC. Qualquer coisa eu vou avisando vocês, mas bem legal esses conteúdos que estão dentro dos arquivos do jogo e não foram utilizados. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.